Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Em nome da SP Arte da revista Arte Brasileiros, agradeço a todos por participarem do ciclo Arte e Mercado, hoje com o tema Fotoreflexões. Fernanda Feitosa, diretora da SP Arte, e Patrícia Rousseau, diretora editorial da Arte Brasileiros, agradecem a presença de todos. Informamos aos participantes que desejarem fazerem perguntas após as apresentações, por favor, sinalize com a mão, que nossas assistentes levarão o microfone até você. Vamos dar início ao evento com a apresentação da jornalista e editora especial Arte Brasileiros, Simonetta Persichetti. Por gentileza. Boa tarde a todos, bem-vindos, obrigado por estarem aqui nesse segundo dia de debate e reflexões. Ontem, ao abrirmos a primeira sessão, eu lembrei que na quarta-feira, para todos vocês que já sabem, era o Dia Mundial da Fotografia, e continuamos nessa semana, então, comemorando a fotografia com esses debates, com essas reflexões. Eu recebi hoje alguns e-mails, não é e-mail, não, alguns posts via Facebook, eu não sei como se chama, isso é das minhas alunas novas, eu só sigo, né? E eu pensei em algo que eu postei hoje, que foi o seguinte: pensar dói, mas a única forma que a gente tem para sair da mesmice é pensar. Por isso que nós convidamos todos vocês hoje a pensar, refletir e modificar o que a gente pensa. Nesse primeiro momento, nessa primeira parte, eu tenho prazer de falar com meu amigo há muito tempo, Sérgio Burgi, que eu chamo Burgi. Se é Burgi, é Burgi, né? Do Instituto Moreira Salles. O Instituto Moreira Salles está se tornando o guardião da nossa memória fotográfica, está preservando arquivos que poderiam cair no esquecimento, está nos lembrando a cada momento, por meio de exposições, por meio de livros e catálogos, a importância da fotografia brasileira no mundo. Sérgio, é um prazer conversar com você hoje. Bom, boa tarde, muito obrigado, Simonetta, muito obrigado à SP Arte Foto, a Fernanda Feitosa, a Arte Brasileiros, parabéns pelo evento, né? E é um grande prazer poder estar aqui para conversar sobre a fotografia brasileira e também ter a oportunidade de conversar sobre a atuação de uma instituição que, nos últimos 20 anos, tem continuadamente pensado e atuado na área de fotografia, né? Eu coordeno a área de fotografia do Instituto Moreira Salles, e essa é uma atividade que, na instituição, tomou forma e fôlego a partir de meados dos anos 90, né? Através da aquisição de coleções. As duas primeiras coleções, eu acho que isso é uma coisa importante de mencionar, foram uma delas, uma coleção de fotografia do século XIX, com cerca de 2.500 fotografias na sua essência, todas elas originais de época, né? Que é uma característica dos acervos do século XIX. São poucos os conjuntos de negativos originais ou de arquivos de fotógrafos do período que sobreviveram como arquivos, né? E, portanto, a produção também em negativo desse período no Brasil é muito, muito escassa. O segundo conjunto de imagens adquirido pelo Instituto, mais ou menos simultaneamente, foi um conjunto de 44 negativos de Lévi-Strauss, que ele produziu aqui em São Paulo, né, nos anos 30, no seu período de atividade junto à Universidade de São Paulo, né? E eu apenas menciono isso para dizer que, desde o início, portanto, já
houve, na verdade, uma certa sinalização para nós mesmos de que havia um grande interesse na fotografia brasileira e havia um interesse que não era específico de um determinado período e também não era um interesse estritamente voltado para um colecionismo que privilegiasse a obra final, que é, evidentemente, fundamental e essencial, né? Mas era também uma atividade voltada para pensar a fotografia como forma de expressão, como linguagem, como processo, né? Que é um pouco o que sinaliza um 44 negativos 35 milímetros de Lévi-Strauss, ele mesmo um fotógrafo diletante, né? Mas que, na verdade, pressupõe um grau de reflexão sobre estas imagens, sobre a prática da fotografia no contexto, né, do século XX, a prática da fotografia no contexto, né, de uma representação visual a partir, né, de um pensador, né, que pensa a sociedade, mas que se expressa fundamentalmente pela escrita, pelo texto, né? E é evidente que essas imagens têm um interesse, mas têm um interesse que, obviamente, não é o mesmo daquele que olhamos para a obra de fotógrafos que se estruturam, na verdade, em torno da linguagem, que atuam, né, fundamentalmente pela imagem. Então, eu acho que isso já balizava para a gente um pouco um interesse amplo, né, sobre o universo da fotografia, e muito uma questão voltada para também um papel possível e necessário também de uma instituição que colaborasse com as questões de preservação, né? E o Instituto se preparou para isso. No Rio de Janeiro, estruturou áreas técnicas, né, de arquivo, constituiu equipes e investiu, né, sequenciadamente nesse campo. Portanto, eu acho que essa é uma questão que eu queria colocar de partida. As coleções que estão reunidas no Instituto, elas têm uma característica que é que, na sua maior parte, são os arquivos de fotógrafos, os arquivos de importantes nomes da fotografia brasileira, né? E esses arquivos, eles nunca foram olhados do ponto de vista do seu valor diferenciado no sentido dos objetos que o compõem. Para nós, nunca foi relevante se haviam dezenas e centenas de vintages ou só se haviam milhares de negativos, né? Ou se haviam apenas negativos e documentos, né, daquele autor, ou se aquele autor possuía negativos, contatos, work prints, né, cópias de trabalho, vintages, os seus discos de preferência, a sua biblioteca, enfim, né? Na verdade, o que interessava era poder trabalhar essa produção daquele autor, quer dizer, a partir daquilo que se materializou num arquivo que, para os fotógrafos, é um arquivo muitas vezes comissionado, muitas vezes derivado de toda uma prática profissional, mas que inclui também uma característica de arquivo pessoal, quer dizer, nos termos de um arquivo pessoal de personalidades e artistas que você possa imaginar. Portanto, o Instituto tem se dedicado a trabalhar estes arquivos, né? Ocasionalmente adquire alguns conjuntos, mas nós não atuamos no sentido de uma formação de colecionismo específico de conjuntos, né? Claro que nos interessa, em muitos momentos, quando temos um conjunto enorme, ou, por exemplo, o arquivo de José Medeiros, que é um fotógrafo fundamental na fotografia brasileira, e que é composto essencialmente de negativos e alguns poucos contatos, e nenhuma fotografia de época, ou, enfim, nenhuma uma forma de linguagem, praticamente um conjunto que não é capaz, né, naquilo que permaneceu com ele, de, através destas poucas fotografias originais, expressar, né, toda a trajetória e potencial desse fotógrafo. E é claro que uma oportunidade de, eventualmente, incorporar algumas imagens originais de Medeiros ao acervo é fundamental, mas isso, de forma nenhuma, interfere com a relevância da preservação daquele conjunto para que ele possa estar disponível para um processo de entendimento, de pesquisa e de reflexão, né, sobre a trajetória desses fotógrafos. Eu acho que o Instituto se estruturou em torno desta visão um pouco da sua atividade, né? Se preparou para poder, então, trabalhar com quantidades, com preservação, com
esforço de disponibilização disso. E é claro que isso atende a um interesse da instituição real, de uma instituição que, por ter centros culturais, por se propor como um espaço, né, quer dizer, uma certa maneira museológico, enfim, arquivístico, quer dizer, é claro que esse conteúdo dentro da instituição representa uma possibilidade de produção também curatorial, né, para mostras, para livros, né, e, portanto, há uma sinergia entre, né, quer dizer, um interesse real de colaborar com aspectos da cultura através da preservação, da pesquisa e da reflexão e, ao mesmo tempo, né, quer dizer, internalizar uma possibilidade de também produzir conteúdos através de exposições, né, quer dizer, reflexões através de exposições e, portanto, manter os seus próprios centros culturais com um grau de, enfim, de exposições, etc., que são importantes para o Instituto.